Olá a todos, boa noite. Vamos aqui para mais uma live desse projeto que eu gosto muito, chamado Gilmar Mendes Convida. Vamos aqui para mais uma live aí do Gilmar Mendes Convida. Uma live com uma pessoa hoje muito especial. Deixa eu ver se eu coloco aqui. Deixa eu ver se eu fixo aqui logo. Espera aí que é um problema para eu colocar esse negócio aqui. Eu sempre me bato todo. É uma guerra colocar isso aqui, velho. Agora foi. Pronto, fixado. Boa noite, pessoal que está chegando aí para mais uma live semanal do projeto Gilmar Mendes Convida. Esse projeto que a gente lançou lá em abril e tem tido um sucesso muito grande, graças a vocês, claro, que está aqui sempre nos acompanhando, vibrando. Hoje nós vamos falar com nossa querida e amada Rosana Mello, minha parceira, minha brother. Vamos falar sobre entrevista virtual, tendência ou realidade. Tema legal, né? Clica aí no aviãozinho, compartilha, convida a galera. Eu quero vocês bastante participativos hoje. Sugar tudo aí de Rosana Mello. Tudo é impossível, né? Sabe demais, manja demais. Rosana Mello com a Elo. Pessoas e Negócios. Empresa que eu admiro bastante. Sou fã, né? Virei fã. E no que puder, a gente estarei contribuindo para o sucesso, né? Mandar um salve pro meu querido também Diego Ramos, também lá sócio da Elo, Pessoas e Negócios. Vamos lá, onde é que eu tenho gente aí hoje, além de Salvador? Boa noite, Carla. Luciana, diretamente do São Rafael, a pequena, grande contadora. Pabinha sempre colado, representando a moça das perguntas do DP, da desesperada. E além de Salvador, o que eu tenho aí? Candeias, boa noite, Antoniela Alves, Vânia também sempre representando, sempre compartilhando minhas postagens. Obrigado, Vânia, de coração. A Vânia Chorona, lá do Senac. Simões Filho também representando, região metropolitana aí, ó, Candeias, Simões Filho. Daqui a pouco tem gente de Camaçari, Lauro de Freitas, Dias Dávila, e por aí vai. Então, o nosso papo hoje é com Rosana Mello, psicóloga, grande experiência na área, principalmente recrutamento e seleção. E hoje vamos falar sobre entrevista virtual, tendência ou realidade, né? Eis a questão, mas não vamos falar apenas se é uma tendência ou realidade, né? Como sempre, a gente já vem com aquele leque de perguntas e espero, claro, a participação maciça de vocês aí, perguntando, questionando, concordando, discordando. O importante é participar, né? Sem participação a live fica sem graça. Apesar de eu já fazer um bocado de graça, né? Ser um palhacinho, num bom sentido. Minha convidada acho que passou aí. Minha convidada, se estiver aí nos acompanhando, dá um sinalzinho aí para eu já te convidar logo. Para eu já te adicionar aqui. 46 pessoas aí já na espera. Dá só um sinal de vida. Tô aqui, que eu acho que passou ali com o link com o Insta da Elo. Só manda um sinal, mandou, ó, tá vendo? Elo entrando. Vamos lá, convidando. Elo Pessoas e Negócios, representada por Rosana Mello, chegando aí ao vivo e online para todos. Olha pro cabelo dela como está, rapaz, te mete. Você tá mais clara, ficou de molho na que boa, tá mais clara. Então, você mais clara ou é a luz muito forte, ficou de molho na que boa? Me explica aí. Eu estou embaixo de uma luz, assim, né? Procurei aqui Hum, a melhor luz para me favorecer. Vou até procurar nossa. um filtro bonito aqui também, que é para eu ficar maquiada. Não precisa não, rapaz. A beleza diz que a beleza é interior. Acredite se Ai, quiser, né? acredite. Pois é. Acredite se quiser.
Me conte, me fale e me diga quem é Rosana Mello. Conta um pouquinho do histórico de Rosana Mello aí. Eita, Ó, Rosana aí que Mello. pergunta difícil. Lembrou a entrevista, né? Fale sobre você. Porra. E a gente sempre se pega na ansiedade, né, de não saber o que responder. É. Então, vamos lá. Eu sou Rosana Mello. Deixa eu só. Aí foi. Eu sou Rosana Mello, sou psicóloga. Eu costumo dizer que eu sou psicóloga sistêmica organizacional. Quem é da psicologia sabe o que é, né? A gente tem que escolher uma linha de abordagem dentro da psicologia. Escolhi a psicologia sistêmica. Atuo há 13 anos com RH, liderando, né? Liderando a área de RH, departamento, saúde e segurança do trabalhador. Não sou departamento pessoal como o Dr. Gilmar, mas do processo e da linguagem eu entendo. Eu não sei apertar os botões Uhum. que Gilmar sabe, mas eu entendo assim, né? Converso com Não, a não área. faz feio, não. Não faz feio, não. Né? Entendo a linguagem. É, Há 3 anos sou cofundadora da Elo Pessoas e Negócios, que é uma consultoria em Salvador que tem como missão conectar pessoas a seus sonhos de carreira. A Elo é um sonho de carreira e estou aí na militância, né, brigando para empreender, que o bicho pega. Como é que você tá, Rosana? Tô lutando. Sandrinha aqui, ó, um exemplo de profissional. Sandrinha já Oi. colocou aí, ó. É isso aí. Tema de hoje, gente, entrevista virtual, tendência ou realidade? É a pergunta, eu quero a participação de vocês, as perguntas, as concordâncias, discordâncias, críticas e até elogio também se tiver, né? De vez em quando é bom. Minha querida Nelly Reis entrou aí, Valdinália, gente boa demais. Primeira perguntinha que nós temos aqui para Rosana Mello. Vamos Né? lá. O tema de hoje, entrevista virtual, né? Que no Brasil, meu ponto de vista, né? Já estava se tornando cada vez mais uma realidade. Com a pandemia, eu acho que tem aumentado muito mais isso. Então, os candidatos vinham muito da entrevista presencial. Com a pandemia, eu entendo, imagino que isso tenha reduzido bastante. E aí vem aquela primeira pergunta: qual a diferença entre a entrevista presencial e a entrevista virtual? Veja bem, para o candidato, diferença nenhuma, né? Para quem está se submetendo a um processo seletivo, o mesmo grau de responsabilidade e de atenção que se dá a uma entrevista presencial deve ser dada a uma entrevista virtual. Para nós, recrutadores, a gente tem sim aí, eu não vou dizer perdas, mas são adaptações, sim, que precisam ser feitas e que a gente ainda está elaborando tudo isso, né? Até porque você avaliar um profissional num contexto como que a gente vive não é exatamente igual, né, a outro momento. Mas para o candidato que está se submetido, diferença nenhuma. Então, assim, a preocupação que ele vai ter para participar de um processo presencial, ele deve ter também para participar de um processo online. E essa é uma grande questão, né? Que a gente vem observando que é uma tendência o profissional negligenciar esse processo virtual por entender que talvez essa não seja uma forma legítima de se avaliar, né? Isso no passado, de fato, né? Mas hoje, como a gente colocou aí na chamada, tendência ou realidade, isso não é mais uma tendência, como no passado foi. Isso já é uma realidade, inclusive com inúmeras ferramentas, né, gratuitas e pagas, à disposição para o recrutador utilizar como, sim, uma etapa legítima do processo de seleção. Perfeito, perfeito. Você falou que para o recrutador você não vê como perda, mas como adaptação, né? Pô, esse vinho é bom, viu? Para dar uma relaxada. Pergunto, quais são os aspectos que você julga que não é a perda, mas tem que ser... Quais são os principais aspectos, as principais diferenças para o recrutador em que tem que haver essa adaptação? No processo virtual, normalmente, por exigir bastante atenção, né? Atenção focada, o sujeito está ali
se dirigindo para uma câmera e por muitas vezes se vendo na câmera, né? Porque ele está usando a câmera frontal, ele está se vendo, ele está vendo o Uhum. recrutador. Então isso demanda assim de uma atenção focada, aumentada e concentrada, né? O sujeito está ali concentrado por, sei lá, 20, 30 minutos na câmera. Então, isso faz com que a gente canse muito mais, né? E tem uma tendência a acelerar o processo. A tendência do processo Hum. virtual é de ser mais rápido do que do processo presencial. No processo presencial, você tem mais tempo, né? Por não ter que estar, né, focado ali na câmera, olhando para a câmera, se vendo e vendo o recrutador, você acaba tendo mais tempo para estabelecer um rapport, né, para bater um papo de coisas que são Sim, aleatórias, que não necessariamente dizem respeito ao processo seletivo, mas é claro, a gente sabe que contextualiza o processo exato. seletivo, né, que traz dados e que esses dados devem ser juntados a todas as etapas para que o recrutador tenha um apoio maior no momento de fazer uma decisão. Então, assim, desde como o candidato chega, a hora que ele chega, né, a roupa que ele veste, o nível de ansiedade ou de tranquilidade, como ele consegue estabelecer essa relação inicial de conexão, né, o rapport é justamente isso, Uhum. essa relação inicial de conexão, são as primeiras conexões de afinidade, simpatia ou antipatia com o entrevistador. Então a gente acaba tendo um tempo no presencial para conseguir fazer isso, né? Que é aquele Uhum. velho olho no olho, face to Olha, face. Como você tá, como você veio até aqui, foi difícil você chegar. É, eu estava tentando ver se te tá ligar, fedendo, se a unha tá suja, né? Você... então, né? Se puxou o Comecei, fio eu da comecei. sobrancelha. Mas é assim, no processo virtual a gente não tem esse tempo, né? Ligou a câmera, a gente quer acelerar, é muito mais cansativo mesmo para as duas partes, né? Tanto para Uhum. quem está entrevistando como para quem está sendo entrevistado, é mais cansativo. É por este motivo, inclusive, que os cursos e eventos online que a gente participa são muito mais enxutos que os presenciais, porque nesse momento a gente acaba não tendo muito a relação, né, a interação relacional tão comum à nossa espécie. Então, eu penso que a gente precisa adaptar isso ainda, né? A gente ainda está juntando Uhum. experiência, montando um repertório, nós entrevistadores, para a gente conseguir. Parou a conexão aí. Foi só a minha, foi só a de Rosana, foi as duas. Me digam aí, que eu não sei o que está acontecendo. Tá normal, eu tô normal para vocês. Oi, voltou, 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 voltou. Então, eu já venho há algum tempo militando pelo processo virtual, né? Ano passado eu fiz uma peregrinação por várias emissoras de TV e de rádio, porque eu percebia que o candidato ele negligenciava essa etapa, ele não sabia participar. Inúmeras vezes, quando eu pedi para o candidato ligar a câmera ou agendar um horário para fazer ligação de vídeo, ele fugiu, ele negligenciou, ele utilizou da fuga mesmo, né? Quando a gente pedia para encaminhar um vídeo, currículo, ele da mesma forma, se é para gravar, então eu prefiro desistir da vaga. Isso é real, isso é Nossa, real, né, pela dificuldade mesmo de se posicionar diante de uma câmera, pelo perfeccionismo exagerado de achar que nunca vai ficar perfeito, né, pela timidez, pela pressão que sofre de um padrão de beleza social e tudo mais. Então, assim, isso é real. E aí, por muitas vezes, eu militei a favor do recrutamento virtual, porque eu entendo que sim, ele tem algumas perdas que o presencial agrega, mas ele é sustentável. É um sim. processo que ele é responsável do ponto de vista social e ambiental, porque ele é sustentável. A gente não coloca na rua um sujeito que vai pegar ônibus, que vai gastar dinheiro imprimindo um currículo, né, que vai se deslocar de casa para o local do processo seletivo, sem que a gente tenha absoluta Uhum. certeza de que ele de fato tem interesse na vaga e que ele é o candidato que se encaixaria naquele processo. Então ele até você entende que ele seja esse processo seja até mais inclusivo por conta dessa redução de custos, né, de tempo, tudo para que ele faça?
Você está falando inclusivo do ponto de vista de diversidade? Financeiro, principalmente financeiro. Ele é sustentável, Sim. ele é mais responsável do ponto de vista social e ambiental, ele é mais sustentável. Uhum. A gente sabe, né, de toda a angústia, de toda a ansiedade. Assim, quando a gente se submete a um processo seletivo, isso é comum, e é de comum entendimento dos recrutadores. Quando a gente se submete a um processo de seleção, a gente sabe o quanto que de investimento afetivo, emocional e financeiro o sujeito precisa fazer, né? Uhum. Sobretudo quem está desempregado, porque não tem aquele dinheiro para pegar o transporte, para ir, e às vezes faz todo um É sacrifício, verdade. né? Pede dinheiro emprestado, pede uma roupa emprestado, pede um sapato emprestado, chega pro recrutador assim, claramente com uma roupa maior, claramente com um sapato maior, claramente assim, recém-preparado, né? Com a unha feita, um cabelo arrumado, uma sobrancelha. A gente sabe que aquilo ali teve um investimento, né? Que de última hora a pessoa, sem ter dinheiro, sem ter de onde tirar, teve que se virar para poder fazer uma escova, pegar um ônibus, né? Então, assim, isso diz respeito ao investimento, tanto afetivo, emocional, que é o momento de se preparar para, como o próprio Uhum. deslocamento, né? O investimento do tempo, o investimento financeiro. Então, a gente está falando aí de etapas que o virtual, ele cria um atalho, ele passa por Um cima disso atalho. e ele retira Pula. essa necessidade, isso. Verdade. Então, isso traz Eu sempre falei, né, durante toda a minha carreira, da responsabilidade social que o recrutador tem. A gente não toca uma vida, né? A gente toca uma família inteira, a gente toca o sonho de uma casa, né? E assim, se você chama uma pessoa para entrevistar e essa pessoa tem pelo menos 4 membros na família, então multiplique, né, a sua intervenção em 4. Se você chama 10 pessoas, então você indiretamente tocou em quase 50 pessoas, né? Colocando aí uma média de Uhum. 4 a 5 membros por casa. Então a gente está falando de uma responsabilidade social gigante, né? Para que isso seja feito de Verdade. uma forma realmente extremamente responsável, para que você não coloque esse sujeito na rua de uma maneira desnecessária. Verdade. O El pergunta aqui, ó, home office é uma tendência e já podemos considerar uma realidade? O que é que você acha, Rosana? Ele afirma que é uma tendência e para de perguntas já podemos considerar uma realidade o home office. Então, Gil, lá em 11 de novembro, né, de 2017, 17. quando a gente viveu a reforma, a Tá última vendo? Eu reforma. tô dizendo que ela não passa feio aí, ó. Tá vendo que você é meu professor? Tô fazendo suas aulas. Quando a gente viveu aí a última reforma, já estava sendo previsto, né, o teletrabalho ainda como uma tendência, né, o teletrabalho, assim como o part-time e o intermitente, como uma tendência, né, se abria ali uma margem, Uhum. existia ali, né, uma possibilidade para que os empregadores pudessem usufruir dessa condição de contrato. E ainda assim, sem política, ainda sem procedimento, né? De uma maneira ainda muito artesanal, cada um fazendo o seu, cada um ainda muito no melindre, esperando ver quais eram as primeiras súmulas, Uhum. jurisprudências que apareceriam, para que de fato se decidisse se ia praticar ou não. Né? A gente está falando de uma tendência há Hoje, 3 anos. Há 3 anos, né? Hoje não tem como mais considerar, depois do advento da de- pandemia, que essa é uma tendência. Até porque a gente está vendo aí empresas que já colocaram o seu efetivo em home office até o final do ano. Né, e não tem ainda uma perspectiva de retorno até que se exista uma vacina, né, uma vacina uhum. de larga escala para que todo mundo possa, de fato, voltar a trabalhar com saúde e segurança. E tem empresa que já falou que mesmo quando voltar, vai continuar home office, que descobriu ali A, uma a mina, né? minha, eu não. Assim, a Elo também eu já bati o martelo, já comuniquei ao elenco que a gente não retorna mais para o, para o Presencial. offline, para o Uhum. offline esse ano mais. Porque de fato eu não consigo assegurar, né? Não consigo garantir que essas pessoas estarão em segurança pegando elevador, pegando ônibus e tudo mais, e não Isso. quero ser corresponsável pelo adoecimento Uhum. dessas pessoas. Então, assim, esse ano já batemos o Já martelo de que foi. a gente não retorna e a gente já adaptou toda a nossa rotina e todos os nossos equipamentos para que a galera consiga trabalhar com qualidade de casa. Não pode deixar a peteca cair.
Fabiane coloca aqui, ó. Eu vejo que fica complicado, principalmente a linguagem corporal do candidato. Ela colocou Essa aqui. é como eu trouxe, né? A gente recrutador ainda está criando o nosso modelo, o nosso repertório. Embora eu já faça entrevista virtual, sei lá, há pelo menos uns 10 anos, né? Mas antes a gente fazia muito para cargos que eram extremamente estratégicos e que a gente ia buscar em outros estados. Né? Então, assim, um cargo de Aí. gerente, um Uhum. cargo de diretor, um cargo assim de extrema dificuldade, que era um perfil assim muito especialista, que a gente não tinha no estado, aí a gente abria para o país inteiro. Né? E ia fazer lá o processo pelo Skype, tinha coisa de ter uma conta Era. do Skype. Então, assim, isso era feito no passado com muita ressalva para questões, assim, de muita dificuldade. Quando não, eu já comprei passagem aérea de candidato para o candidato se deslocar. E isso, assim, hoje eu pratico. Hoje não, né? Na Elo nós sempre praticamos que inclusive hoje eu posso dizer assim, Hum. que a Elo foi uma das pioneiras no processo de virtualização em massa, porque a gente utiliza a ligação do WhatsApp para fazer entrevista virtual, desde o estagiário até o gerente, diretor e as Gente, reuniões que a gente faz e sempre fez, porque tem o recurso do WhatsApp, todo mundo tem o WhatsApp, não precisa baixar o nenhum pro Skype, não precisa aplicativo. compreender o Skype e acaba que isso é muito mais, como você trouxe, né, inclusivo, muito mais inclusivo, porque possibilita que qualquer um possa participar. Isso. E a galera que é mais jovem aderiu assim com muito mais praticidade a tudo isso, né? Os profissionais mais sêniores ainda tiveram seu tempo, né, de latência para digerir isso tudo, mas os mais jovens já entraram na máquina e já estão funcionando bem. Perfeito. A Joeli fez uma perguntinha aqui, Joeli, tá aqui na minha lista também, daqui a pouco eu faço. Bruno colocou aqui, boa noite, em virtude da entrevista assim online, talvez o entrevistador não perde algumas conexões com o entrevistado, tipo movimento de corpo em virtude de uma pergunta. Acho que você falou justamente isso, né? E assim, eu sou psicóloga, né? E o meu treinamento na faculdade é justamente observar comportamento. Isso é fato, né? Mas a gente precisa colocar aí na balança outros ganhos, como eu disse, da Uhum, responsabilidade social e ambiental, de não deslocar esse sujeito. isso. Marta faz uma recomendação de filme aqui bem interessante. Eu assisti esse filme umas 2 ou 3 vezes. Tem um Amor filme sem chamado sala? Sem um Estagiário, Não Ser um Ah, sim, Estagiário. sim. Ele faz o processo seletivo todo virtual, muito bacana, muito bacana mesmo. Hércules Bandeira, muito relevante você trazer essa questão sobre o quanto é comum candidatos declinam de processo por conta da exposição diante da Câmara. Infelizmente é real e frequente, né? Ele coloca aqui. Uma outra pergunta, então, já que há essa, entre aspas, certa repulsa, certa resistência, certa fuga, como você colocou de alguns candidatos, como você entende que o candidato deve se preparar para a entrevista virtual? A gente desenvolveu um protocolo lá na Elo, né, que é um documentozinho mesmo em PDF que eu encaminho para todos os candidatos, porque lá no passado, quando a gente começou a fazer a entrevista virtual, como eu te falei, né, eu percebi que as pessoas ainda negligenciavam essa etapa. Então, assim, eu vivi Uhum. situações inúmeras de a pessoa pegar o celular, se jogar no sofá e ficar jogada, assim, conversando comigo, tal, como se estivesse fazendo uma ligação de vídeo para alguém da família, de boa. É, Vivi situações de tipo, pô, você pode baixar o som aí porque eu tô ouvindo de cá e o sujeito entrevistado diz assim, não, mas é o meu vizinho lá do outro lado que tá com som alto, não é aqui. Né, assim, E eles não gente se isolaram, né? gente passando de cueca no fundo e tal. Então, assim, A pessoa de era. camiseta, já teve também, não. Não, assim, acho que não, isso ainda não, mas. Peguei é, pesado também, né? Fui longe, né? Não, pô, gente de cueca é pior do que gente de camiseta, né? Gente de cueca passando atrás, é pior Passando, que né? isso. Fazendo nudes aí, peraí, É, rapaz. Foi mal. Mas assim, quando eu comecei a viver tudo isso e eu via que isso prejudicava currículos que eram muito bons, mas que diziam respeito
só em questão de conhecimento mesmo e de afinidade com a ferramenta, eu desenvolvi esse protocolo e aí a gente encaminha esse protocolo para os candidatos. Mas isso lá no passado, hoje talvez até nem seja mais tão importante assim, porque assim, eu falei tanto sobre isso, né? Fui para emissoras de TV, de rádio e escrevi muito sobre isso e tal, que acho que às vezes até é cansativo repetir, mas assim, vamos lá. Primeiro ponto, né, fundamental, é você garantir um equipamento, né? Verificar seus equipamentos tecnológicos, né? Se você, por exemplo, não tem um celular com uma boa câmera, você pode dar um outro número de um outro celular para que o entrevistador possa ligar para você. Não tem problema nenhum, às vezes acontece, né? A gente está se relacionando com o candidato e a gente tem que proporcionar para o candidato também a melhor condição. E às vezes acontece do candidato dizer assim, olha, meu celular não é bom, a internet do meu celular não é boa, vou te dar do meu filho, posso te dar da minha mãe? Acontece. E às vezes faz a ligação de vídeo para aquele número que ele está indicando, né? E volta a se comunicar no número que é o dele mesmo. Então, assim, verificar seus equipamentos tecnológicos, né? Se você tem uma boa conexão. Garantir que esse ambiente onde você vai fazer a entrevista seja um ambiente controlado, ou seja, as crianças não estão penduradas, o cachorro não está latindo, a mãe não está chamando, né? Assim, um ambiente com fundo neutro, obviamente, para que você seja bem focado, né? A gente já perde nessa questão da leitura corporal e aí você está em um ambiente que tira muita a atenção do entrevistador e isso acaba que dificulta ainda mais, né, concentrar no que é preciso concentrar. A apresentação pessoal, né? Você não vai para um processo seletivo sem ter arrumado seu cabelo, sem estar vestido para isso, né? Sem ter minimamente se preparado para isso, diz de uma preparação afetiva e emocional, da importância que você está dando para aquele momento, né? E isso diz para o entrevistador que você se preocupou com aquele momento, que você se preparou para aquele momento, e essa preparação ela é importante para quem está fazendo a leitura. Conhecer a empresa, né? Que isso também já é de feijão praxe, com arroz, né? dever de casa. Feijão com arroz, isso. Conhecer a empresa. Quem não tem aí afinidade com a câmera, treinar. Né? Não tem outra alternativa. Grava um vídeo, manda para a namorada, para a mãe, para o pai, para o irmão, vê se ficou legal. Isso. Vai fazer errado das primeiras vezes, mas acaba que depois você vai entrar no hábito, assim, a gente faz muita ligação de vídeo hoje, né? Sobretudo com a situação da pandemia, a gente está se vendo assim, né? Então, acaba que você começa a experimentar melhor seu vídeo. Se vendo no vídeo também, né? Vendo qual é, como eu disse, a melhor luz, o melhor cantinho da casa. E isso vai dizendo para você qual é a melhor condição que você tem para fazer. Mas assim, eu diria que principalmente, né? Assim, em primeira instância, é a preocupação com os equipamentos, porque tudo mais a gente adapta, né? Tudo mais a gente adapta. Verdade. Às vezes o candidato ele não está em um ambiente muito certo, ele enfia a cara na câmera, a gente não vê o que está no fundo, vê só a cara, não está bem vestido para isso, então acaba que quando ele está muito mais próximo, a gente também não tem como reparar as outras coisas, mas o que eu já vi, assim, que desconcerta de fato um candidato é quando a internet dele não está funcionando, quando o entrevistador não está ouvindo, quando ele não tem um fone para falar e ser bem ouvido e ouvir bem. Isso desconcerta de uma forma que ele não consegue passar a mensagem que ele precisa passar, né? Agora, assim, nessa situação toda, Gil, eu já vivi situações de o meu entrevistado não ter internet em casa, né? Não tem internet em casa, não tá com grana para colocar crédito no celular. E aí tem gente que vai assim hackear a internet do vizinho, né? Então assim, eu já entrevistei gente no mercado. A pessoa chegou, tinha a senha do Wi-Fi do vizinho. Porque lá no mercado é de graça, peraí que eu vou ali de lá. Exatamente, tipo assim, a pessoa tava, as gôndolas atrás, né, e tudo acontecendo, e tipo, tudo bem, eu tô precisando do candidato. Não importa. Eu tenho que me adaptar, né, assim, eu vou entrevistá-lo na condição que ele tem, é como Cortella diz, né,
dê o seu melhor dentro das Melhor, condições que você tem, até você que você tenha tem. condições melhores de fazer melhor ainda. Então, assim, ele não tem Wi-Fi, ele tá desempregado, ele tá precisando do emprego para poder botar crédito no celular dele. E ele tem a senha do Wi-Fi lá do Do vizinho, Wi-Fi que é um mercado. Então, vamos pôr no Wi-Fi dos outros. É o que temos para hoje, né? É. RH Potencial colocou aqui, ó, Elo PN, pioneira e a melhor da região. Oi, Oi, é tô isso aí. pagando, eu tô pagando. O jabá tá batendo certo. Luciana, minha querida aqui de São Rafael, acredito que não devemos só observar a linguagem corporal, existem outros fatores, como, por exemplo, a entonação da voz dos candidatos na entrevista. A entonação é corporal também, né? Carla Adriana, já fiz a minha inscrição no curso de recrutamento e seleção dia Oi. 8. Chega logo, daqui a pouco a gente vai falar sobre esse curso aí, viu? Denise Matos, as ferramentas de análise comportamentais ajudam na avaliação do perfil dominante, né, Rosana? Oh. As ferramentas de A análise gente, comportamentais, ó, já a falou o gente, termo técnico aí, viu? pois é, já me testou aí. A gente precisa, aí já bypassa um pouco o tema, né, da live de hoje, que é só Uhum. entrevista virtual, e vai Vamos para por parte, é. processo É... de recrutamento e seleção. Mas assim, num processo de recrutamento e seleção, eu digo isso para os meus alunos. Eu sei que esse é o mundo ideal, mas eu preciso ensinar a forma certa de fazer. Quanto mais etapas você puder colocar, melhor condição você vai ter de observar, né? Uma coisa é você entrevistar um candidato uma única vez e fazer uma decisão. Outra coisa é você fazer várias etapas, né? Submeter o candidato a várias etapas e você ter mais dados para você fazer a sua decisão. Então, quanto mais etapas, melhor. Quanto mais recursos, melhor. Quanto mais ferramentas, melhor. Verdade. Fabiane, coloque novamente. Esses problemas com conexão, celular não muito bom, interfere para a eliminação do candidato, mesmo o candidato possuindo um bom currículo e se adequando ao perfil da vaga? Então, é justamente isso. Para o entrevistador, a gente se adapta, né? A internet está caindo, a gente liga de novo e tudo mais. Eu vejo que isso desconcerta o outro. E aí, quando desconcerta, quando tira a energia do outro, né? É aquela coisa do equipamento mesmo que não está ajudando, acaba que o candidato ele Uhum. começa a ficar mais Fica estressado, nervoso, né? mais nervoso, isso. E isso pode, obviamente, a gente não pode desconsiderar que uma condição como essa não vai ser a condição ideal para que ele Impactar seja no avaliado. comportamento. Sim, sim. Nosso querido Charles Bulhões aí, que eu mando um forte abraço, né? Grande figura, admiro demais e muita gratidão a Charles por tudo que ele já fez por minha vida profissional e até pessoal. Ele colocou aí, Uhul, acredito que no novo normal será uma realidade. sim. Nossa, Para mim essa é uma realidade, né? Como eu para trouxe você já aqui, a é, né? gente Uhum. já pratica isso, tanto é que eu já fiz uma reunião virtual com a equipe e uma das perguntas foi essa, né? Que assim, como é que vocês estão tirando esse isolamento, esse afastamento? E as meninas responderam, olha, para mim mudou, a gente continua fazendo o que a gente fazia antes, né? Eu só não estou indo para o escritório para fazer entrevista virtual, eu estou fazendo de casa. De Então, casa. assim, para a gente que já estava nessa rotina, isso não trouxe nenhum prejuízo. Na primeira pergunta, você falou, você estava falando de alguns currículos, da questão da economia, de não ter que imprimir, se deslocar, e você falou uma expressão currículo de vídeo. Sim. O que é currículo de vídeo? Eu vi um pessoal gravando negócio de uns vídeos lá no LinkedIn, eu falei, apresentação pessoal, ele está participando de alguma entrevista, e aí vê essa questão de currículo de vídeo. O que seria esse currículo, Rosana? Currículo de vídeo ainda é mais sustentável ainda que a ligação do WhatsApp. O currículo de vídeo, ele também já é uma realidade, ele também já é um atalho para o processo seletivo e é uma tendência, né? O currículo de vídeo ainda não é uma realidade. A gente ainda está fazendo entrevistas de vídeo. O currículo de vídeo nada mais é do que você pegar o seu celular, ligar a câmera frontal e gravar aí no máximo, né, 2 minutos de uma apresentação pessoal, né, algo que você possa passar uma mensagem de o que que você faz, o que que você estudou, o que que você gosta de fazer nas suas horas de lazer, nas suas horas vagas, quem você é, né, e deixa isso pronto.
né? Claro que você, da mesma forma, vai procurar fazer com uma boa luz, com um bom fundo, com uma boa apresentação pessoal e de maneira sucinta e objetiva. Em 2 minutos é possível? É possível. Né? Basta que você seja testado para fazer, você vai conseguir fazer em 2 minutos. E aí, é um vídeo mesmo, Gil, Uhum. que o profissional prepara, né? Deixa ele ali preparado e em algumas circunstâncias ele é exigido. A gente está começando a testar, a gente vai começar a testar a ligação, a gente vai começar a testar o currículo de O curso, vídeo vídeo. em substituição a algumas entrevistas, né? Porque aí ele é uma forma, inclusive, de a gente, por exemplo, eu entrevistei você. Aliás, eu não te entrevistei, eu estou com o seu currículo, você me mandou o vídeo, né? E aí eu tenho várias vagas. Em vez de te entrevistar, eu pego esse vídeo e mando para os meus clientes e vejo com quais deles você tem afinidade, quais se interessam em te conhecer Legal. por vídeo ou presencialmente. Então, assim, é uma outra maneira de você já deixar um arquivo, né, de vídeo, um Uhum. portfólio breve, para que as pessoas já te conheçam também. Seria basicamente aquele resumo das qualificações Sim, em formato de vídeo? exatamente. Exatamente, falado. Né? É uma leitura sua em vídeo. É uma apresentação pessoal, né? Em vídeo. Perfeita. Olha quem está aqui também, é a nossa querida Elisângela Julião. Pensa numa pessoa que eu admiro demais profissionalmente, gente boa, da melhor qualidade. Muita amiga também, nosso querido Charles, com isso aí, ó, desde a época do Senac. Ela coloca aqui, ó, boa noite, como incluir os candidatos que não podem realizar a entrevista virtual por conta das dificuldades do acesso à internet, que sabemos que as classes sociais menos favorecidas sofrem desse mal. Vai no vizinho, né? Vai no procura o mercado, vai no Foi o que eu te vizinho. falei, né? Assim, Vê onde é que tem de graça. já acontece, assim, muito comum eu estava fazendo processo seletivo para pessoa com deficiência. Eu acho que deve ter umas 3 semanas. E aí eu estava ligando, né, para a candidata e ela não estava atendendo. E aí ela respondeu por mensagem que ela tinha uma deficiência, ela era surda e muda, é surda, né? Uhum. Porque normalmente o mudo, ele é mudo porque ele é surdo, porque ele não ouve. E aí ela não podia me atender. E passou o número da filha dela, né? E assim, quando ela passou o número da filha dela, eu fiz a ligação de vídeo para a filha. E claro que a entrevista, ela é com intérprete, né? Eu ia Uhum. fazendo a pergunta. Eu tenho Libras, mas tá mega enferrujada a minha Libras. Mega enferrujada. Eu comecei a minha carreira profissional fazendo recrutamento e seleção para pessoas com deficiência. Eu era estagiária da Ricardo Eletro antes da fusão e eu tinha um efetivo de 86 surdos, então eu tive que fazer a formação de Libras para conseguir contratar, treinar, fazer seleção, fazer reunião com o pessoal, que eram todos surdos. E aí, assim, eu não tenho mais, né? Já se passaram muitos anos, eu não tenho mais a habilidade. Então, eu ia fazendo a entrevista com a filha, eu ia fazendo a pergunta para a filha e a filha ia fazendo a Fazendo. interpretação, os sinais, né, para a mãe. E toda a minha comunicação foi sendo feita assim, né? A filha me perguntava, eu respondia, Que massa. eu conseguia falar pelo WhatsApp com a mãe, né? Porque ela fazia Por leitura. texto. Uhum. Isso, por texto. Mas tem até uma situação que eu não sabia, mas até eu viver isso internamente no RH com um funcionário, foi até bom para saber que isso existe. Tem algumas operadoras de telefonia celular, e eu vou dizer uma delas que foi a que eu tive a experiência, que foi a Vivo, eles têm um setor de intérpretes. Então, você que é surdo e tem a necessidade de passar uma comunicação para alguém, você liga para esse setor de intérpretes, faz a chamada de vídeo e essa pessoa, ela liga para o seu, né, Interessante. Para que com você quem quer você quer falar? falar. Uhum. Isso. E aí o call center aqui, né, com você fazendo a leitura dos sinais, ele vai se comunicando por voz com
com o seu contato. Né? E aconteceu uma vez de um funcionário de uma empresa que eu trabalhei, tinha 9.000 funcionários, eu gerenciava o RH, ele estava com uma situação que ele queria denunciar. E aí ele procurou a operadora dele me ligou, até não sabia que isso existia, mas isso é real. A operadora me ligou, me explicou, perguntou se eu tinha tempo para atender a ligação, eu tinha tempo, e a gente bateu um papo assim, eu falava com o funcionário através da operadora dele, e nós não estávamos no mesmo lugar, né? Ele era do interior, e assim, Interessante. foi possível atendê-lo dessa forma. Interessante, Pra tudo interessante. dá-se um jeito, né, Gil? Já Dá-se viu, um né? jeito. É. Pra tudo tem um Ó, jeito. vocês podiam criar um vale crédito, pô. Quando o candidato não tivesse, você tem crédito? Ah, não tenho não, eu vou colocar R$ 5 no celular aí, você compra um pacote de dados e a gente faz, né? Podia estar na hora de criar isso aí, viu? O Jane colocou aqui, ó, é uma super tendência o vídeo currículo. Os candidatos precisam aproveitar que é uma tendência e começar a treinar. É verdade. E o gaiato do Bruce já colocou aqui, eu também estou aqui, Gil. Olha, meu Tá filho cobrando, participou. tá Bruce é uma cobrando figura. que você puxe o saco dele também. Figuraça, figuraça esse cara. Meu filho participou de uma entrevista de vídeo, achei bem interessante, tem que treinar mesmo, né? Adriana, obrigado dos exemplos. Elisângela agradecendo aqui, obrigado. Fábia, na empresa fazia isso também, falava com um membro da família. Acho que ela está falando a questão do intérprete. Sim. Elisângela, fantástica essa experiência de inclusão, show. Nas entrevistas, as maiores observações estão no comportamental ou competências técnicas? Pergunta aqui de Cíntia Paula. Cíntia, se você foi minha aluna, você já ouviu essa história, né? Foi feita uma pesquisa entre as universidades de Stanford e de Harvard e foi identificado que somente, né, 15% dos motivos pelos quais a gente contrata diz respeito à competência técnica. Os outros 85% dizem respeito a competências comportamentais. Então, a gente faz errado aqui no Brasil, né? A gente contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. Uhum. Aqui no Brasil é bem comum isso mesmo, Assim como o Paul Sim, Sullivan, que é o dono lá, né, do cartel da Ambev, ele fala assim, contrate devagar e demita depressa. A gente faz o contrário. A gente contrata verdade, depressa e demora para demitir. verdade. A Adriana colocou aqui, ó, a entrevista virtual no momento é uma super tendência. Minhas últimas entrevistas estão sendo através de vídeo. Acho que quer dizer que já é uma realidade, viu? É uma realidade, né? Nath coloca aqui, minha professora da pós, meu professor top de DP, o coraçãozinho. Hum, A gente está falando de currículo de vídeo, mas a gente sabe que um dos maiores problemas, eu acho que até o maior em relação ao candidato, é a timidez. E aí, é como verdade. vencer a timidez do vídeo? Veja bem, três dicas. Três dicas. Primeiro, né, a gente sabe que a timidez ela tem a ver aí com a insegurança e com a autoestima. Né? Na maior parte das vezes, o sujeito ele tem uma cobrança, uma exigência muito alta e, por conta disso, nunca consegue avançar algumas etapas porque nunca está perfeito, nunca está bom o suficiente ao gosto dele e acaba que as coisas não acontecem. Então, o primeiro deles é entender que feito é melhor do que perfeito. Né? Não vai ficar perfeito conforme a sua expectativa. Então, reduzir aí essa expectativa. Sim, a gente está gordo mesmo, a gente fica com a cara larga mesmo. A Às culpa é vezes, da, a culpa é da pandemia. exatamente. Então, a gente nunca tá, né, em forma como gostaria, a gente nunca vai ficar lindo no vídeo como a atriz da Rede Globo, porque a gente não tem a maquiagem da atriz e nem o maquiador da atriz da Rede Globo. Tem dias que vai ficar bom, tem dias que não vai ficar. Então, assim, feito é melhor do que perfeito, né? Essa é uma primeira questão, né? Quebrar o perfeccionismo e compreender que sim, os defeitos existem e o empregador ele vai precisar te ver conforme seus defeitos também. Principalmente seus defeitos, né? Ele precisa te contratar por quem você é e não por quem você parece ser. Então, um segundo ponto que eu diria é, se você é tímido e sabe disso, comece
a enfrentar a timidez. De que maneira? Nunca recuse um convite para se expressar em público. Isso tem que ser treinado, né? A fala, claro que as pessoas que já se posicionam diante de multidões já vêm dotados dessa habilidade de falar em público, né? E da vontade também, né? Eu falo que professor e artista artista de trio, a diferença é só a quantidade de gente que arrasta, porque assim, narcisismo e necessidade de público a gente tem igual, né? A gente quer atenção igual. É pena que a educação não é tão valorizada quando quanto deveria. Mas assim, a gente tem necessidade igual. Então, assim, quem vem dotado da habilidade de oralizar e se comunicar, claro que vai enfrentar isso tudo com muito mais facilidade. Mas quem não vem, primeiro precisa se perguntar, né, se é uma questão realmente de conhecimento ou se é uma questão de exigência, de autoexigência, né? Então, assim, primeiro quebrar o perfeccionismo, depois começar a enfrentar essas situações a partir de pequenas exposições. Vá se expondo aos poucos, né? Às vezes você tem um convite para fazer uma leitura de uma homenagem a alguém numa festa da família, ou fazer uma leitura na igreja, ou se posicionar diante de alguma situação. Então, vá se expondo ao falar em público, ao ser visto, né, a se expor diante de multidões aos poucos. Nunca recuse um convite para fazer isso e vá no seu tempo, né? Vá compreendendo que cada um tem o seu tempo e que cada vez mais que você consegue fazer, essa é uma conquista, esse é um ganho, você vai, né, conseguir, basta treinar. E treinando que você consegue se adaptar a essa ferramenta. Para fazer entrevista virtual e para fazer o currículo de vídeo tem vergonha, mas quando tá comendo água, vai pro show e fica fazendo selfie cantando a música, né? Aí você não entende esse negócio, né? E postando na rede social para todo mundo ver, né? Pode lá cantando, canta e dança ao mesmo tempo, né? E faz, agora o negócio fica com vergonha, fica difícil. Denise colocou aqui, ó, tem aplicativo de teleprompter que você lê o seu texto na gravação, isso ajuda muito. Se puder citar os aplicativos, Denise, se for gratuito, melhor ainda, a gente agradece. Ribeira Bebê, essa live está show. A convidada é show de bola, né? Oi, Denise, achei que você também não ia falar isso de mim. Você falou dos outros. Denise, a timidez do vídeo para mim chega a ser maior do que pessoalmente, mesmo não estando ninguém por perto. Eu acho que eu já vi você postando vídeo, comendo água, fazendo selfie, cantando, viu, Denise? Eu vou olhar seu Face, seu Insta, viu? Luque, meu querido ex-aluno aqui, fez curso B esse final de semana. Ó. Em 2016, Luquito. Luquito me viu estagiária, viu? Foi? Rapaz, não sabia que ele era tão velho assim, não, viu? Eita! Oi? Denunciei. Em 2016, já fiz uma etapa da seleção por vídeo, bem interessante. Combinamos o dia e horário, foi super tranquilo. Parabéns pela inovação. Em 2016? 2016. Tem Roberto aqui, João Roberto. Eu fiz minha seleção inteira para outro estado, toda por chamada. Depois de selecionado, fiz uma visita de reconhecimento e fechamos o acordo. Foi bem adaptado, barato e super criterioso. Zana, Rosana... é meu BP. É meu BP, é nosso professor de Business Partner. Ah, sim, lembrei dele agora. Zana, Rosana, dando show de conhecimento, como sempre, né? Olha. Grande abraço aqui ao meu querido Genilson, aí, ó, Dominion, Thomson Reuters, nosso patrocinador master, o melhor sistema aí de departamento pessoal, contabilidade, área fiscal, tá aqui no fundo, sempre com a gente, parceria fortíssima. Me patrocina também, eu quero ir pra Disney. Semana que vem tem o curso com a Domínio, já esgotou as vagas, o dobro de pessoas do presencial, viu? Vamos invadir aí ao vivo online, o Brasil todo fazendo curso de domínio comigo. Nath, maravilhosa, boa noite, grande Anderson. Semana que vem, minha live com esse cidadão aí, o contador.Anderson Vilaça. Vamos falar sobre planejamento tributário, live show também. O homem é fera nesse assunto, viu? Limas, coloca aqui, ó. Quando o ambiente de fundo modifica o conceito do entrevistador sobre alguém, livros, jogos no instante, por exemplo. Quando o ambiente de fundo modifica o conceito da entrevista sobre alguém. Ele quer dizer o seguinte, tem muita informação. Você falou, né? Tem muita informação no fundo. Você entende que pode modificar o conceito sobre a pessoa?
Por exemplo, você procura uma pessoa mais extrovertida e vê lá muito livro, um ambiente de pessoas mais intelectual, mais calada, mais pensador. Acho que é isso que ele quer dizer. Será? É, assim, ele trouxe esse exemplo dos livros porque estão vendendo template, né? Você já viu que estão vendendo fundo com É, uma máscara de livros para rapaz. ficar no fundo, assim, né? Para ficar parecendo que a pessoa é mais intelectual. Eu acho que assim, eu sabendo que existe esse negócio que vende de De repente você fala assim, eu já vi esse fundo em outro candidato. tipo. Mas assim, tudo é uma preocupação, né? Que o candidato traz, uma É. tentativa dele de demonstrar que ele realmente se preocupou para aquele momento, e isso é bom. E agora eu vou te pedir umas dicas. Umas dicas importantes para esse momento de pandemia, de entrevista virtual, de home office, aí para os candidatos que estão aí em busca do emprego e provavelmente, né, sejam entrevistados de forma virtual. Não é? Veja bem, Eu estou vendo o seu note aí, viu? eu tô gravando aqui. Eu tô gravando aqui porque eu pendurei É, o meu telefone. Eu fiz um armengue aqui. eu também ouvi a gravação aí. Eu fiz um armengue aqui. É, Gilmar é terrível, né? Perde o mas não perde a piada. Ainda bem que eu tenho atenção alternada. Eu vou e volto. Você pode tentar aí, mas não me desconcentre. Mulher é isso mesmo. Homem que não é capaz dessa sua, mulher é capaz. Então, a pergunta era se a pergunta era Dicas, sobre o é, dicas, né, para dicas, esse. né? Os candidatos Bom, desse momento, né? já fui dizendo alguma delas, assim, a primeira delas é você ter consciência de qual carreira você quer trilhar. Eu acho que esse é um diferencial gigantesco, né? A coisa do qualquer coisa para mim serve, isso não funciona mais, né? Pode ser para jovem aprendiz, como pode ser para diretor, se você não tiver um direcionamento de carreira, entrar na sua tão sonhada empresa, né? Seguir seu sonho de carreira é mais difícil ainda, porque você vai competir com gente que já tem certeza do que você quer, né? Lá no filme Alice no País das Maravilhas, quando Alice se depara numa estrada que tem uma bifurcação, ela pergunta para o gato, né? Que caminho eu devo seguir? E o gato devolve, para onde você quer ir? Onde você quer chegar? E ela fala, não sei. Ele fala assim, você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Uhum. Então, uma coisa é você buscar inserção no mercado de trabalho, seja a primeira, segunda, ou transição de carreira, né? Ou você já é um senhor estagiário, como alguém trouxe aí no exemplo. A questão é você saber para onde você quer chegar, né? Assim, isso faz total diferença no seu movimento de busca. Porque quando você sabe onde você quer chegar, você vai participar de eventos na área de interesse, você vai se relacionar com pessoas da área, você vai buscar quem são as pessoas de maior influência e vai tentar se aproximar delas para estabelecer conexões importantes, né? Fazer network, Sim. ser visto. É, você vai buscar onde estão as instituições, onde estão os cursos que podem te apoiar nisso, né? Você vai se submeter a condições de contratos que não são os contratos que você quer, com os salários e as condições de trabalho que você quer, mas inicialmente para você adquirir uma experiência, você vai sim aceitar isso, entendendo que você tem o seu tempo e o seu movimento em cada um deles, não é ser explorado. Eu não gosto dessa coisa do, eu estou sendo explorado. Eu acho que se você aceita uma condição de remuneração que não é satisfatória para você, você precisa aproveitar o ganho, né, de experiência e a elasticidade no seu currículo que você vai adquirir. Isso é bom para você, né? Isso é Sim. bom para o seu posicionamento na sua vida e na sua carreira. Então, não vejo exploração, eu vejo, na verdade, você sendo o explorador, porque você está ali enquanto você está querendo adquirir experiência. Quando você já tiver com propriedade, você vai embora e vai largar o empregador O lá se virando conhecimento é sozinho. seu, exatamente. Conhecimento é seu. Então, orientação, né? Orientação de onde você quer chegar é o ponto principal. Depois disso, é você fazer um mapa de quais são os lugares que você deve frequentar, as pessoas que você deve se relacionar para que você consiga chegar. Depois, se submeter, sim, a condições iniciais de trabalho que são condições menos nobres, mas que são as portas que lhes são abertas, né? Eu disse isso tem pouco tempo numa live que eu participei. Às vezes a oportunidade não é uma porta, é uma fresta pequenininha e você demora a entender, né? Às vezes não é uma porta linda, iluminada, reluzente, mas é uma janelinha, né?
E você precisa compreender que aquilo ali sim é uma oportunidade, é um ponto de partida, e você vai pegar, se agarrar aquilo ali e promover a sua carreira, né? Se colocar numa condição de autoria, numa condição de autonomia, né? Carreira é responsabilidade nossa e não do nosso empregador. O empregador ele pode sim contribuir para o seu desenvolvimento dentro da atividade que você desenvolve. Mas o seu desenvolvimento Perfeito. na atividade que você quer desenvolver, isso é responsabilidade sua. Então, Perfeito. se colocar enquanto protagonista desse lugar, né? Não ficar esperando sempre a iniciativa do seu empregador, a iniciativa de alguém da sua família para promover um conhecimento, para adquirir um conhecimento para você. Perfeito, Acho que isso. perfeito. Que fera, hein? Chega, Ah, Gil, tem inspirou. uma coisa que eu queria falar que eu não falei, que é a coisa do Uhum. virtual. Eu tenho visto assim uma flexibilidade de contratação mega interessante para esse movimento agora, que tipo assim, eu tenho um cliente que ele tem funcionário na Austrália, ele tem funcionário na Índia, ele tem funcionário no Canadá. Isso significa dizer que a modalidade do home office Sim, possibilita que a gente extrapole fronteiras. sim. Né? Assim, basta que o outro tenha um tempo para se dedicar ao seu projeto. Ele não precisa estar colado em você, ele não precisa estar utilizando seus recursos, você não precisa estar o tempo inteiro controlando o ambiente e o tempo de trabalho. Né? Basta que você entregue o projeto O e cobre trabalho lá pela feito. empreitada. Isso Uhum. significa dizer que você pode contratar a gente aqui, né, no seu bairro, como você pode contratar a gente em Marte, né? A coisa a possibilidade que hoje a Sim, gente tem esse dia de eu vi uma vaga. encontrar Esse dia eu vi uma vaga para analista de departamento pessoal e tinha um candidato que pode morar em qualquer lugar do Brasil, que o qualquer serviço é lugar todo do home office. mundo, Sim. qualquer lugar do mundo, né? Isso assim tem sido um grande avanço mesmo nos contratos nos processos de contratação e nas modalidades de contrato mesmo, porque você começa a contratar por empreitada, por projeto, né? O intermitente, part-time, o próprio teletrabalho, e isso oportuniza que o sujeito faça várias coisas, esteja em vários lugares e não fique preso, né? Se eu moro em Ondina, eu preciso trabalhar em Ondina porque eu estudo em Ondina. O home office ele traz essa, Possibilidade, né? essa possibilidade. Cursos da Elo. Me fala aí quais são os próximos cursos da Elo. @elopn, não é isso? Com dois L's? @elopn, dois L's. Então, Gil, a gente Você até realizou esses dias aí, não foi? nós fizemos, né? A Elo tem um braço assim como a Premier, que agora não sei se vai ser só Premier ou Gilmar Mendes, ainda tô confusa. Depois explico essa confusão que eu Depois, tô falando de propósito. De então pronto. propósito. A Elo tem um braço assim muito focado no desenvolvimento de profissionais de RH, mas ao contrário do que o mercado baiano oferece, a gente busca oferecer produtos que são extremamente inovadores e exclusivos aqui para o estado. Então a gente fica muito de olho no que o restante do país está promovendo, o que o mundo está fazendo, para a gente trazer para cá, né? Para que as pessoas não precisem pegar um avião e ir para outro lugar estudar. Então a gente avançou aí, né, com uma marca onde a gente trazia cursos exclusivos e cursos extremamente estratégicos para a área de RH. E precisou parar, né, para rever as nossas estratégias em função da pandemia, porque a gente sempre quis o olho no olho. A gente Uhum. sempre quis estabelecer conexões e deixar as pessoas por perto, né? Meu primeiro filho fala que eu sou uma galinha e que os dois são os pintinhos, porque eu sempre quis todo mundo embaixo das minhas asas. Mas, assim, pela necessidade minha de contato também. Mas, assim, com a condição que nós temos hoje, a gente vai avançar essa casa. E eu estou lançando aí, né, o curso de Business Partner aqui na Bahia, online. O professor João Roberto está aí, né? Tá aí, Tá ó. aí, já se Roberto João promovendo. 87, já tá aí. VP Então, é ele mesmo. Bisporte. Sigam ele. A gente já está divulgando aí. Essa é a sexta turma, ela sempre foi presencial, a gente vai fazer a primeira vez online. Super estudamos o mercado, super avaliamos as necessidades e as tendências, e a O gente não vai. Instagram vai derrubar a gente, viu? Vai, é? Tá com 40 segundos.
Ah, então tá, tchau. Vai ter também aí o curso com Rosana aí pela Premier, né? De recrutamento e seleção, dia 8. O curso está confirmado, parcela em 5 vezes sem juros, R$ 150 apenas, curso online, ao vivo, bem legal. Rosana, minha querida, minha gratidão mais uma vez, como sempre, sempre muito sólido, sempre me dizendo sim nos meus pedidos. Obrigado de coração. Povo, desculpa não ter lido tudo, porque tá na contagem ali 10 segundos para não perder e salvar. Valeu, até a próxima. Tchau, Tchau. obrigada. Valeu.